Fala, galerinha, hoje nós vamos falar nessa aula sobre o campo elétrico de uma carga pontiforme. Bem, para que a gente faça essa nossa análise, nós vamos pegar uma carguinha aqui positiva, tá certo? Então, que ser maior que zero significa dizer que é uma carga positiva. Vamos indicar aqui. A partir de que vamos definir um ponto. Então, vou chamar esse ponto aqui de P. Esse ponto P está a uma distância D na carga Qzão. Aqui no ponto P, eu vou botar uma carga Qzinho menor que zero, tá? Então, se a minha carga aqui é negativa, eu vou usar ela para estudar o campo nesse ponto. Essa carga Qzão, ela está fixa aqui nesse ponto, ok? E essa região onde eu vou fazer a análise do campo devido à carga Qzão é o vácuo. Então, o meio em questão é o vácuo. Bem, quando eu coloco a carga Qzinho no ponto P, vai aparecer sobre essa carga uma força elétrica. E como a carga Qzinho é uma carga negativa, essa força elétrica é uma força de atração. Então, tá aí essa força elétrica de atração que Qzinho exerce sobre Qzinho. E eu quero saber o campo. A primeira coisa do campo que eu preciso saber é a intensidade. Para que eu consiga definir a intensidade do campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme, eu vou usar duas equaçõezinhas. A primeira é a definição da força a partir do campo. Tá aí. E a segunda é a definição da força elétrica a partir da lei de Coulomb. K, Qzinho dividido por D ao quadrado. Então, aqui nós temos a lei de Coulomb. Bem, então, nessa expressão eu estou falando da força a partir do campo, que é aquilo que eu quero definir. E aqui eu tenho a definição da força a partir da lei de Coulomb. Então, essas equações elas são análogas. Então, vamos escrever as duas aqui. Campo vezes carga é igual a K, que é a constante do meio, carga Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Aqui do lado esquerdo, eu tenho Qzinho. Aqui do lado direito, eu também tenho Qzinho, né? Estou falando do mesmo valor aqui, então eu posso simplificar isso da minha expressão. Aí eu vou reescrever o campo. Então, campo elétrico vai ser igual a K vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado. Então, esse é o valor do meu campo. Certo? Essa é a intensidade que eu vou ter no ponto P devido à carga Qzão. Beleza? Então, isso aqui vai permitir calcular aquilo que nós vamos chamar também muito de módulo. E sempre que eu falo em módulo, eu estou me referindo à intensidade do campo. Vamos identificar cada uma das letrinhas que aparecem nessa nossa equação. Primeiro, E. O E é o meu valor do campo elétrico. A unidade para o campo elétrico vai ser Newton por Coulomb. O K é a constante eletrostática. Essa constante depende do meio no qual as cargas estão inseridas. A unidade dessa constante vai ser Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Temos o Q, que é o valor da carga elétrica. Sua unidade de medida é o Coulomb. E para fechar temos o D. O D é a distância
de Q ao ponto P. A unidade de medida de distância, metro. Todas as unidades são no sistema internacional, beleza? Olhando para essa equação que define a intensidade do campo, nós podemos observar algumas coisas importantes e obter um gráfico a partir dela. Nessa expressão, o campo elétrico ele vai depender do inverso do quadrado da distância. Porque o K é uma constante, que só depende do meio onde as cargas estão inseridas, onde a carga elétrica está inserida, na verdade. O Qzão só depende do valor dessa carga, ou seja, para uma situação problema, esse Q não vai variar. E aí nós podemos construir um gráfico e observar o comportamento do campo a partir do gráfico. Então eu vou construir aqui nesse gráfico um gráfico do campo elétrico em função da distância. Então aqui para uma distância D, eu vou ter um campo elétrico I. Bem, se eu dobrar essa distância, o campo ele cai 4 vezes, porque ele sempre cai com relação ao quadrado da distância. Então, vou marcar aqui meu segundo ponto. Se eu triplicar a distância, aumentei para 3D, o meu campo vai cair 9 vezes. Tá aqui o meu terceiro ponto. Se eu quadriplicar a minha distância, o campo vai cair em 4 ao quadrado, ou seja, vai cair 16 vezes. E aí nós vamos obter essa curva. Observa aí que nesse gráfico eu consigo visualizar uma coisa. Quanto mais longe eu vou com relação à posição da carga, menor vai ser o campo. Quanto mais próximo eu estou da carga, maior vai ser o campo, correto? Esse campo ele é inversamente proporcional à distância ao quadrado, certo? Como o campo é um vetor, eu vou precisar definir também uma direção. A direção do campo elétrico é a mesma da força elétrica. Vai ser sempre a mesma da força elétrica. Depois que for analisar o campo, se eu identifiquei a direção da força, automaticamente eu identifiquei a direção do campo. Então, o vetor vai ter a intensidade, vai ter a direção e também vai ter um sentido. Esse sentido nós vamos convencionar da seguinte forma. Para uma carga positiva, nós vamos representar as linhas. Então, eu vou usar linhas para representar o campo. E vou indicar com a setinha que essa linha ela vai para longe da carga, ela vai se afastando. Então, se eu definir um ponto P, por exemplo, aqui, vou traçar uma linha pontilhada até chegar ali para indicar a minha direção, tá certo? Então, eu não preciso mais fazer uso da carga de prova nesse ponto, eu vou simplesmente representar o campo nesse ponto. E nesse ponto aqui, como é uma carga positiva, o campo aqui vai ser um campo elétrico de afastamento. Então, a carga fixa positiva produz um campo elétrico de afastamento. No caso de uma carga negativa, nós vamos representar as linhas desse campo como linhas de aproximação. Então, eu vou botar a setinha aqui, ó, indo no sentido da carga. As linhas como se elas entrassem na carga. Se eu tomo um ponto P, relativo à minha carga negativa, e vou representar o campo nesse ponto, essa linha é uma linha que vai apontar
para a minha carga. Então, numa carga positiva, as linhas se afastam. Numa carga negativa, as linhas se aproximam da carga. Beleza? Para fechar essa nossa aula, vamos fazer um exemplozinho para a gente aplicar o que acabamos de falar. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico nos pontos P1 e nos pontos P2 indicados na figura. O campo elétrico é gerado pela carga pontiforme Q igual a 1 microcoulomb. E o meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Primeira coisa, lembrar, este símbolo representa a potência de 10 elevado a menos 6. Em P1, vamos começar por lá. Primeiro vamos calcular a intensidade. A intensidade vai ser dada pela expressão E igual KQ dividido por D ao quadrado. Substituindo os valores, eu tenho K 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância. Observe que aqui no esquema está a minha distância. Essa distância tem que ser dada em metros, então eu vou ter que pegar este valor aqui e dividir por 100, obtendo 0,3 metros. Aí eu vou colocar na minha equação, 0,3 elevado ao quadrado. Não pode esquecer do quadrado. Fazendo essa continha, você vai obter que o campo vale 1 vezes 10 elevado a 7 newton por coulomb, que é a unidade do campo elétrico. Agora, lá na figura, vamos determinar a direção e o sentido do campo. No ponto P1, como a carga aqui é uma carga positiva, o campo é um campo de afastamento a partir do ponto. Então, setinha apontando para cima. Então, está aqui o campo E1. Então, temos a direção. A direção está aqui, ó, é vertical. O sentido vai ser dado pela minha flechinha. Então, sentido para cima. Agora, vamos calcular em P2. Primeiro a intensidade. E2 vai ser igual a K dividido por D ao quadrado. Vamos substituir os valores. K 9 vezes 10 a nona, o que continua sendo o mesmo valor, 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância que está na figura. A distância, 10 centímetros. Mais uma vez, dividir por 100 para obter em metros. 0,1 metro. Vai ficar 0,1 ao quadrado. Fazendo a continha, nós vamos obter que o campo 2 tem a intensidade de 9 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. Vamos lá para o desenho, definir direção e sentido. Então, aqui em P2, o campo é devido a uma carga positiva, afastamento. Então, aqui está o campo E2. A direção é horizontal. E o sentido, a gente observa aqui, aponta para a direita. Então, até o próximo. Tchau, tchau. Muito obrigado.